Então, pessoal, hoje vim na hemodinâmica para fazer um procedimento relacionado à biópsia dessa massa em ponta de ventrículo direito, uma massa arredondada, medindo cerca de 3 centímetros por 2 centímetros, aderida nessa ponta do ventrículo direito e delimitada pelo pericárdio. Esse paciente tem tumor de bexiga maligno e realmente existe uma dúvida se é uma massa metastática ou não. Só que pela imagem não parece. Por quê? Porque ela está delimitada pelo pericárdio, dentro da cavidade, ela não é de fora para dentro. Aqui fora você vê a gordura periepicárdica, tá? E não há uma invasão do pericárdio e nem o espaço retroatrial que eu havia visto, tudo, nada no mediastino que chame atenção. Então, o que a gente pensa? Primeiramente, uma possibilidade de ser um trombo e depois a possibilidade de ser um tumor, tá? Mas ele chama menos atenção de um tumor, mas em sendo um tumor com características mais benignas. Aqui um zoom da massa, né? Para vocês verem, ela tem uma densidade não muito refringente, né? Não é refringente, uma densidade intermediária. Ao eco transesofágico, a gente percebe que existe mobilidade da parede livre do VD, tá? Mas essa região onde está aderida a massa, não. Tá? A mesma coisa a gente vê no tridimensional. Aqui melhor visto, né, a gente percebe aqui o ventrículo direito, depois uma finalização, que seria a finalização do VD, mas ele não finaliza, porque nessa região tida como a região apical, entre aspas, do VD, tem essa massa. Então fomos para a biópsia da massa, para retirar cerca de 5 fragmentos, né, para análise, que é o protocolo. Então o catéter foi direcionado para que o biótomo fosse direto para a massa, uma vez que poderia pegar a parede livre do VD e tudo, para não correr risco, para ir direto na massa, ok. Então o catéter foi direcionado para lá e foi diretamente na topografia da massa, aqui relacionada ao ventrículo direito, para fazer as respectivas biópsias. E aí, o que chamou atenção depois que terminou o procedimento? Um pouquinho de líquido pericárdico retroatrial direito, né? O sinal mais sensível que a gente tem quando tem derrame pericárdico é o rechaçamento da parede do átrio direito. Então ali eu fiquei em conduta expectante, observando esse paciente, uma vez que não era para ele ter nenhum líquido em espaço pericárdico, uma vez que ele também não tinha nenhum líquido pericárdico que chamasse atenção. Então aqui eu tô a 0 grau e rodeio o transdutor para a direita para ver esse espaço retroatrial, que é um espaço que a gente sempre deve observar quando suspeita de poder ter tido algum derrame pericárdico. E é importante a gente ver esse espaço retroatrial e relacionado às veias cavas também, pós-procedimento, né? E dali, do esôfago médio, eu fui para o transgástrico. Rapidamente, em que cerca de um minuto e pouco, esse paciente evoluiu com derrame pericárdico de maior monta, já comprimindo aqui a parede livre do ventrículo direito e caindo a pressão arterial, que chegou a 50 por 30 milímetros de mercúrio, ou seja, evoluiu para choque e nitidamente com um tamponamento. E em curto espaço de tempo, esse derrame evoluiu. Esse paciente estava heparinizado, né, porque foi para o procedimento da biópsia, e aí seguiu-se com protamina e punção pericárdica subcostal para poder drenar esse derrame, esse sangue. Então aqui fica mais evidente, né? A gente percebe o ventrículo direito com dificuldade de expandir. Isso aqui é a gordura periepicárdica, que ela fica mais evidente quando nós temos líquido pericárdico, derrame pericárdico, a gordura periepicárdica fica bem evidente, mas o VD já não expandindo adequadamente e o derrame pericárdico chegou a 3,5 centímetros ali em curto espaço de tempo. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que a gente sempre tem que observar essa gordura periepicárdica, porque confunde muito com hematoma, né? Então, ele fica bem relacionada muitas vezes à parede livre do VD e a região ali do promontório de inserção da válvula tricúspide. Então, ela é mais refringente. E eu já tinha observado que ele tinha uma gordura periepicárdica. Então, cuidado, porque muitas vezes isso é confundido com hematoma. E no caso, não era. Na realidade, ele fez um derrame pericárdico agudo, com tamponamento, e não com hematoma. Isso aqui não era hematoma, e sim gordura, se tinha antes do derrame e continuou também depois que ele resolveu todo o derrame. Bom, e após retirada de 200 ml de sangue na seringa ali no espaço subcostal, então a gente vê que resolveu praticamente todo o derrame pericárdico. Esse paciente estabilizou a pressão arterial
e aqui eu também continuo no transgástrico, então uma lâmina de derrame pericárdico conforme ele ficou, o VD abrindo agora de uma forma normal, né, na diástole, e o espaço retroatrial normalzinho, né? Voltei para o esôfago médio, 0 graus, virando o transdutor para a direita, espaço retroatrial sem nenhum líquido pericárdico. Então, esse paciente se resolveu, normalizou e ficou muito bem. E são intercorrências que ocorrem em procedimentos invasivos, mas o importante é resolver, que foi o que ocorreu. E a massa continua ali, claro, a gente só biopsiou pequenos fragmentos, mas eu gosto de colocar o cólor para ver se está tendo alguma passagem de fluxo também ali do pericárdio, ali na região do músculo para o pericárdio. Não tinha nenhuma passagem de fluxo e também o derrame, como eu falei, se resolveu praticamente todo e o paciente estável hemodinamicamente.